confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus, amados. Vamos ficar em pé? É uma honra, uma alegria imensa receber vocês aqui, família Fé Cristã. Você que está a caminho, você que está ligado aí no seu carro, você que está em casa, conectado. É um prazer imenso dar início a esse culto de louvor, de adoração, juntamente com o corpo de Cristo, com vocês. Amém? Eu gostaria de convidar nessa noite cada um de vocês a curvar a cabeça, fechar os olhos. O Espírito de Deus já está aqui. Os céus estão abertos e a conexão direta com o trono da graça de Deus. Quantos acreditam dessa maneira? Pode dar um amém no seu lugar? Glória a Deus. Então é com alegria, é com muito regozijo, é com alegria que nós vamos nos apresentar diante do Pai, diante desse trono de amor que está aberto para nós. Amém? Senhor meu Deus, nós estamos reunidos aqui no Teu nome. Nós estamos fazendo menção da Tua palavra. A Tua palavra que é fiel, a Tua palavra que é verdadeira, e a Tua palavra, Pai, que opera milagres e coopera conosco. Nós estamos aqui, Senhor, nos colocando diante do Seu trono de amor. Senhor, nós confessamos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos humilhamos diante de Ti, pedindo perdão a Ti, pedindo que o sangue de Jesus venha ser derramado sobre as nossas vidas. Desde o início desta reunião, nós entendemos que somente os nossos pecados podem nos separar de Ti e inibir o Teu agir. E é por essa razão, Pai, que nós desejamos nos apresentar diante do Senhor de maneira pura, de maneira santa, e pedimos agora esse Teu mover, pedimos agora esse Teu fluir. Vem, Senhor, vem, Espírito de Deus, continua limpando o ambiente, faz revista aos nossos corações. Nós queremos nos oferecer como oferta agradável, nós queremos nos oferecer a Ti, ó Deus, com todo o derramar do nosso coração, com toda a nossa alegria, Pai querido.
com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão. Nós estamos aqui gratos pela vida, nós estamos aqui gratos pela oportunidade de chegar até aqui. Nós entendemos que o Senhor é bom e por conta da sua bondade é que estamos aqui. A tua graça nos sustenta, a tua graça nos basta. Obrigado, Pai querido, por cada família aqui representada. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir, pelo teu fluir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem livre curso para operar em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, o nosso coração está aberto nessa noite, a nossa mente está subjugada a Ti. Nós viemos aqui somente por causa do Senhor. Nós viemos aqui, Pai, para realmente tocar em Tuas vestes. As nossas expectativas estão em Ti, somente em Ti. Mova-te, Senhor, mova-te, Espírito da verdade. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. E nesta noite, um povo livre, um povo feliz, adora o Senhor neste lugar. Um povo feliz engrandece ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Exércitos, ao Leão da tribo de Judá, que já está aqui, que já está recebendo todo o nosso derramar de amor. E você pode aplaudir a Ele aí no seu lugar. Invoque ao Senhor, invoque ao Senhor, igreja. Invoque aquele que vive, aquele que está no governo, do início ao final desse culto, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos celebrar os feitos do Senhor por nós e a sua infinita bondade, amém? Aleluia! Entrai por suas portas com ações de graças e dos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Declare! O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia!
para sempre, e de geração em geração Ele é fiel. Vamos declarar juntos: o Senhor é bom, eu sou a prova viva. O Senhor é bom, eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eternamente e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Só tu és santo, Senhor. Como um cordeiro ele se entregou, e como um leão ele ressuscitou para salvar a tua igreja. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça,
céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram. E que os céus a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo neste lugar? Oh, o Espírito Santo já se faz presente aqui nesta noite. Você pode abrir a sua boca neste momento e pedir: Espírito Santo de Deus, venha me encher, venha me capacitar. Oh, Espírito Santo, venha se mover neste lugar. Venha se mover neste lugar, Senhor. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus,
Deus. Encha-nos, Senhor, nesta noite. Que não sejamos essas palavras da boca para fora, Senhor, mas que venha, Senhor Jesus Cristo, do profundo do nosso ser. Que seja o nosso espírito testificando. Enche-nos, Senhor, até transbordarmos e inundarmos outras pessoas com teu amor. Declare: enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Aleluia. Nesse momento, feche os teus olhos, levante suas mãos e vamos levantar um altar de adoração ao Senhor. Em Mateus 5,8 diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então que nessa noite você possa permitir que o Espírito Santo limpe o seu coração, limpe o seu interior. Tire tudo aquilo que é contaminação, tudo aquilo que impede de você ver e sentir o fluir e o mover de Deus na sua vida. Você não está aqui à toa, você não está aqui em vão. Deus tem um propósito e hoje Ele tem um encontro marcado com você. Então faça dessa noite a sua melhor adoração, o seu melhor louvor, a sua melhor entrega, porque o nosso Deus, Ele merece o melhor. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, oh Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os fios já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar.
motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te declare que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tu és santo Deus, e não há outro como tu. Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como Jesus, Jesus. A igreja declara: só tu és santo. Entrega a Ele o seu melhor, só tu és. Ele está aqui, aleluia. Não há outro como Jesus, Jesus. Não há outro como Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Ninguém pode roubar sua glória, ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta. Declare isso a Ele. Ninguém pode roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai, por esta atmosfera de graça. Obrigado pela Tua santa presença em nosso meio. Estamos aqui porque o Senhor está, e nós queremos celebrar, te entregar todo louvor, honra e glória, porque somente Tu és digno. Nós te amamos. Recebe o nosso amor nesta noite. Recebe a nossa vida consagrada a Ti. Que possamos experimentar mais uma vez
de tudo aquilo que o céu tem preparado para a terra, e que possamos sair daqui diferente de como entramos, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, mentes desarmadas e corações abertos, para receberem tudo aquilo que Tu tens preparado para eles nesta noite. Diga comigo, em nome de Jesus, assim seja e assim será. Olha para quem está do seu lado, para alguém bonito, para alguém bonita, diz boa noite. Se não tiver aí do teu lado, olha aqui para frente. Brincadeira. Diz boa noite, como é que vai? Deus abençoe, a graça e paz. Que Deus fale muito com você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Como é que vocês estão? Diga, tudo me vai bem, em nome de Jesus. Para de ser derrotista, negativo e para baixo. Tem que ser uma pessoa de fé. Olha para quem está do seu lado e diga, você precisa ser uma pessoa de fé. Diga, eu sou, graças a Deus. Amém? O que é fé? É você não andar pelo que você vê, ouve, sente. É você andar pela palavra de Deus. Amém? Diga, a palavra de Deus me guia, conduz, governa. Amém? Graças a Deus. Que bom que você está aqui, sejam todos muito bem-vindos. O nosso carinho a todos vocês que estão aqui neste culto presencial, você que está em casa, você que está no trabalho, em deslocamento, viajando, férias, que o lugar onde você esteja seja uma extensão da igreja, e que a bênção do Senhor possa te alcançar onde você está, em nome de Jesus. Quem está aqui pela primeira vez desse lado, para eu conhecer? Muito bem, aquele casal simpático lá atrás. Como é o nome de vocês? Como? Vitor e Vitória. Parece dupla sertaneja, né? Vitor e Vitória. Legal. E essa princesinha linda? Ayla. Legal. Deus abençoe. Laila? Ayla? Vocês fazem isso para quebrar a perna do pastor. Eu sei disso, né? Deus abençoe demais vocês, tá bom? Quem mais? Cadê? Ali. Como é esse é o nome? Pietra. Chique. Deus abençoe. Muito bem. Quem mais? Desse lado aqui. Fabiano, tá bem, Fabiano? Que bom. Quem mais? Esse camarada, eu já cumprimentei ali, é o Léo. Tudo bem? Ele prefeito lá de Vargem. Legal, né? Está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo com a sua linda família, sua esposa. É a Clarice. É a Lúcia. Clarice é a filhinha, como é que chama? Larissa. Aí tem o Léozinho, que não tem nada de Léozinho. É Léozão, né? Aí o Lucas é o pequenininho. Então, vamos lá. Então, é o maridão, o Léo, aí a Lúcia, aí nós temos o Léozinho, o Lucas e a Larissa, que está hoje na igreja, porque tem um evento lá, está dançando hoje para Jesus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Combinaram a cor aí, vocês ou não? Né? Olha aí, está todo mundo quase que da mesma cor, né, João? Amém. Quem mais, primeira vez? Como é teu nome? Pablo. Fábio. Eu tomei banho, entrou água na orelha, no ouvido. Fábio. Fábio. E do lado do Fábio? A Thaísa. Acertei. Muito bem. Aquele senhor lá, um jovem senhor, né, um cabelinho assim, mais acinzentado. Está moderno demais o Cássio, não está não, gente? Eu acho que eu vou fazer isso no meu cabelo. Como é o nome disso aí? É o quê? É o nevô? Nevou, filho. O do Juninho, então, não sei o que aconteceu.
Falando em Juninho, quero deixar aqui o meu carinho, aniversário do Leandro. Do Leandro, ontem a gente foi lá e foi muito bom. Essa família é muito festeira, né? Muito festeira. Mas não quero muita conversa, nem com o Juninho, nem com a Milton. Rose, você está bem? A Samily está bem? Né? A Jaque está bem? Então, com vocês, eu não quero muita prosa hoje. Vocês sabem por quê. Eu estou vendo a Renata lá atrás, Felipe, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui mais uma vez. E todos os demais, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Você que está neste momento na internet, cultuando conosco, gostaria que você compartilhasse o culto e gostaria também que você pudesse deixar o seu comentário e curtisse, tá bem? Nós temos o nosso canal no YouTube, temos ali inúmeras pregações que vão abençoar sua vida. Gostaria que você tocasse no sininho para receber as notificações e também gostaria que você, na semana, assistisse pelo menos uma ou duas ministrações, vão ajudar muito você na sua caminhada cristã. Cresça na fé, conhecimento, graça, em nome de Jesus, tá bom? Não esquece de deixar também o seu like e de deixar o seu comentário, é muito importante, tá bom? Chegando aqui na igreja, você deve fazer o seu, não é chequinho, tá? Tem alguns irmãos que se assustam, falam, pastor, falou chequinho. Não, é check-in. Check-in é o registro de chegada. Então, quando você vier, você faz o seu registro de chegada, perdão. E isso é importante, porque as pessoas que te conhecem vão dizer assim, você vai numa igreja, que legal, onde que fica? Faz tempo que eu estou parado, eu gostaria de voltar para Jesus. E aquilo, de repente, serve para evangelizar alguém, tá bom? Muito bem. Devidamente apresentados, graças a Deus. Aí todo mundo de casa, né? André chegou de Curitiba, estava lá na Jocum, na missão, ficou 15 dias lá. A primeira vez não queria ir. Agora, na segunda, não quer mais voltar. Mas é muito legal, né? Então, vem cá dizer para a gente como é que foi. Vem cá, diga. Então, eu vou fazer assim, você vai preparar o seu testemunho, para da outra vez você compartilhar. Tá bom? Aí você ensaia bastante lá, tá certo. Tá bom. Tem um testemunho aqui. Em 2022, consegui fazer um curso de extensão de cílios. Concluí. Fiz também a prova do Enseja para terminar o ensino médio e fui aprovada. No início do ano, nós tínhamos uma moto 150 Bros. Somos em 5 em casa e para vir aos cultos era um pouco difícil, mas não era impossível para nós. Meu marido e eu fazíamos 2 viagens para irmos aos cultos. Na primeira viagem, com 2 crianças, e na segunda viagem, mais outra criança, kkkk. Sabíamos que estávamos errados e sujeitos a multa ou algum acidente, mas acredito que Deus conhecia e conhece a intenção do nosso coração, e por isso Ele sempre nos guardou e livrou. Nós vínhamos embora sempre profetizando que ainda aquele ano compraríamos o nosso carro, e assim foi. Conseguimos pagar as nossas dívidas e financiar o nosso carro para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu marido também foi contratado em uma ótima empresa, uma multinacional, com um salário bem melhor e já foi efetivado. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. A Bárbara Janaína de Moraes Carvalho, levanta a mão aí, graças a Deus. Nós temos incentivado muito vocês a sair da acomodação, porque a gente vicia, vocês sabem disso, né? Vicia ou não vicia? Pois é. Então nós aqui estamos empurrando você na descida,
para que, em nome de Jesus, você possa romper e vencer. Muitos só oram, a questão não é só orar, você tem que ter ação. E nós temos aqui trabalhado, quer melhorar a condição de vida? Então faça um supletivo, faça um curso técnico, volte a estudar, invista em você, faça uma graduação, faça uma pós, um mestrado, um doutorado, enfim. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender o propósito de Deus para a nossa vida. O que o diabo faz? O diabo é um roubador de sonhos. E eu sei que todos vocês que estão aqui são pessoas de Deus, que têm projetos no coração e precisam da bênção sobre a vida de vocês, a bênção que capacita, para vocês viverem o novo de Deus. E eu creio no propósito do Senhor. Deus quer que você cresça. Deus quer que o seu nome seja glorificado através do seu testemunho. Parece pouco, gente, mas não é. Porque quando uma pessoa ela está vivendo numa posição de passividade, de acomodação, ela muitas vezes não tem coragem de dar um passo. Então eu louvo a Deus porque a Bárbara fez este curso, não é? Está se aprimorando na área estética e também ela fez o supletivo, graças a Deus passou, agora algo maior pela frente. Nós temos inúmeras pessoas que nem sonhavam fazer faculdade, e hoje estão fazendo faculdade, algumas já estão terminando a faculdade, alguns já terminaram a faculdade, conseguiram uma colocação profissional muito melhor, e eu louvo a Deus por isso. Então, qual é o papel do pastor como pai espiritual de vocês? É incentivá-los a crescer. E eu fico assim, muito feliz com a bênção de vocês. Eu me lembro de um dia, eu estava indo para a casa de um irmão jantar. Pegou? Hoje é domingo. Então, terminou o culto, estava indo na casa de um irmão que tinha nos convidado. Aí eu vejo esse menino fazendo essa peripécia, não é? Com as crianças na moto. Eu falei, pai, dá um carro para eles, em nome de Jesus. Até me propus, né? Eu não sei nem se eu levei. Você disse, ele está chegando aí. Aí compraram o carro e eu fiquei tão feliz, gente. Então, para a gente, é uma grande conquista. Nós queremos comemorar essa conquista junto com vocês. E olha, uma coisa bacana é que nós temos a folha dos testemunhos, né? Todo mundo da casa escreveu um testemunho, só que eu não vou ler hoje todos os testemunhos por conta do horário. Mas o garoto colocou lá, eu queria um dinossauro gigante e ganhei. Não é? A outra queria um fone de gatinho e ganhou. Aí eu falei assim, legal, por quê? Porque nós temos que incentivar as nossas crianças, desde pequenas, a contar o testemunho delas, porque se não conta testemunho, vai contar testemunho. Uma vez eu estava numa célula, e a gente tem um momento lá, onde a gente conta o testemunho, eu disse, alguém aqui gostaria de contar o seu testemunho? E a irmã falou, eu quero, meu marido morreu. Eu falei, mas irmã, isso aí não é testemunho não, isso é testemunho. Ele falou, sim, porque eu estava separado há muito tempo, esse camarada fazia da minha vida um inferno, agora ele morreu, agora eu vou ter sossego. Eu falei, meu pai, a irmã não era muito convertida, é ou não é? Então, eu gostaria de incentivar você também a contar o seu testemunho. Eu me lembro de um dia, que uma irmã contou um testemunho, que comprou uma geladeira. Aí tinha um empresário na igreja, ele me procurou no fim do culto, ele disse, pastor, o senhor precisa valorizar mais os cultos. Eu disse, por quê? Porque o senhor contou o testemunho de que a irmã comprou uma geladeira. Eu falei, irmão, nunca menospreze o que Deus faz na vida de um dos seus filhos. Para você uma geladeira é nada, para essa mulher que nunca teve, é tudo. Foi o sonho da vida dela comprar uma geladeira, e a Bíblia diz que eu devo me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Meu irmão, você deveria ter vergonha de ter esse coração que você tem. Você devia ter dado aleluia, glória a Deus e amém, na hora
que a irmã contou o testemunho. Vocês perceberam como que o diabo é? Às vezes ele senta do lado da gente no culto, aí você não presta atenção, você fica chateado com qualquer coisa, você fica inquieto, perturbado, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora, não, se eu for, eu tenho vergonha, então vou, não. O diabo é sujo, amados. Então nós estamos aqui para entender o que o céu tem preparado para nós como igreja. E quando você entende isso, você vai entregar e oferecer tudo de você para Ele. Por quê? Não podemos ser uma igreja que vive pedindo, só pedindo. Nós precisamos aprender que quanto mais nós nos entregamos, nos doamos, nos sacrificamos a Deus, mais nós recebemos. Porque esse é o coração do nosso Deus, esse é o coração do nosso Pai. A Bíblia diz que Ele é galardoador, Ele é presenteador, é abençoador daqueles que o buscam. Então tudo que você precisa ter é um coração sincero para servi-lo. E pode ter certeza, a Bíblia diz assim, que Deus realiza o desejo do teu coração. Se esse desejo está alinhado com a vontade de Deus, Deus vai abençoar você. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que grandes coisas vão acontecer, para louvor, honra e glória de Jesus, amém? Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, pode ser Mateus capítulo de número 15, versículo 29, 15 e 29. Tudo bem, Nilma? Saudade, viu? Deus abençoe. 15, 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, e trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse ao chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, o que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Muito bem. Pai, continua falando conosco neste momento, em nome de Jesus. Eu gostaria que você entendesse que o teu Deus é o Deus da multiplicação. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. E o que é que Deus multiplica? Aquilo que nós colocamos na sua mão. Aqui nós estamos vendo a segunda multiplicação dos pães. Eu acredito que houve a primeira, a segunda, e acredito que muitas outras, porque a palavra fala no livro de João, que se fosse para escrever, para registrar, tudo aquilo que Jesus fez em vida aqui na terra, não caberia em livro algum. Então, aqui nós vemos o relato, o registro de um milagre, o milagre da multiplicação.
E nós, como filhos de Deus, nós precisamos estar nesta dimensão de fé para vivermos todos os dias da nossa vida o milagre da multiplicação. Sabe quando é que você quer ver o milagre da multiplicação? Só no dia do vale e no dia do pagamento. Você precisa ver o milagre da multiplicação todos os dias da sua vida. Então eu quero que a partir de hoje você diga assim: Deus, eu creio que eu estou debaixo da unção da multiplicação. Eu creio que tudo aquilo que eu coloco na tua mão, o Senhor multiplica, o Senhor abençoa. E eu creio numa vida abundante, de acordo com João 10:10. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós precisamos compreender aqui o que Jesus está falando. Ele está dizendo: eu estou revelando a vocês um dos princípios do reino. Qual é o princípio do reino? A vida abundante que só Deus pode dar. Não é uma vida de escassez, de falta, necessidade, prejuízo e crise. Não é uma vida de pobreza e de miséria. É uma vida debaixo de uma unção, a unção que despedaça, quebra e destrói todo o jugo de Satanás, como diz lá no livro dos profetas. Então, nós precisamos crer que tudo aquilo que nós fazemos para Deus, a contrapartida, vai haver uma resposta. O céu responde quando você faz o que você não está fazendo. O problema é você continuar do mesmo jeito, naquela posição de passividade, esperando o céu fazer alguma coisa, mas você não se mexe. Então nós encontramos aqui um texto, onde Jesus se compadece daquelas pessoas que estavam há 3 dias e 3 noites com ele. Ali Deus estava operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas chegou uma determinada hora, que o coração de Jesus pesou. Ele disse: nós precisamos cuidar desse povo, nós precisamos dar a eles algo para comer. Eles estão há 3 dias e 3 noites, sem se alimentar direito. Aí, os discípulos não entenderam, que naquele momento eles foram desafiados. Sempre quando Deus quiser abençoar você, primeiro Ele vai desafiar você. E a tua resposta vai determinar o que o céu vai te entregar. Guarda isso, sempre você vai passar pelo teste antes da bênção. E como nós muitas vezes estamos, quem anda na carne não entende das coisas do Espírito. Aqui Jesus está testando os seus discípulos. Por quê? Porque futuramente Jesus não estaria mais no meio deles. Aqui Jesus está ensinando o coração de vocês, quando apóstolos, deverá ser como o meu, que me preocupo com estes pequeninos, com este rebanho, com este povo. Então aqui diz: dê vocês de comer a eles. Um olhou para o outro e disse assim: como é que nós vamos poder dar de comer para uma multidão desse tamanho? Porque era uma grande multidão. Eles diziam assim: não tem padaria que possa atender este pedido. E a palavra fala que aqui nesta ocasião se tratava de 4.000 homens, não se contava nem as mulheres e nem as crianças. Então, os estudiosos da palavra dizem que pode ultrapassar o número de 10.000 pessoas. Imagina só, Jesus diz para os discípulos: dá a eles de comer. Na hora, eles olharam para a condição deles. Nós temos registrado em outro texto que eles dizem assim: nós temos pouco dinheiro, não dá para alimentar toda esta multidão.
Note, não olhe para as tuas condições humanas, porque as nossas condições são limitadas. As nossas condições muitas vezes são mínimas, e o Senhor nos pede aquilo que nós queremos agarrar, no desespero da nossa necessidade. E tudo o que o Senhor quer é que você tenha fé para ver algo multiplicando na tua vida. A semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida. O cristão, aquele que crê em Jesus, aquele que vive pela fé, e fé é um estilo de vida, deve compreender isso. Nós estamos aqui vivendo debaixo da bênção de Deus, que diz: o justo viverá da fé. E fé, amados, vai trazer paz no teu coração, vai trazer certeza, vai proporcionar descanso para a tua alma, e você, em nome de Jesus, vai saber esperar. Nós precisamos ter uma experiência real com Deus, e esse texto nos leva a entender um pouco de como é que Deus faz. Aqui então, ele pega os pães e os peixinhos, coloca nas mãos de Jesus. Ele manda o povo se assentar, para que houvesse organização na distribuição, e que todos recebessem. O nosso Deus é um Deus de organização, não é um Deus de bandalheira. A Bíblia diz que tudo deve ser feito debaixo de ordem e decência. Aí Jesus apresenta a Deus, apresenta ao Pai, ele dá graças. Guarda isso. É neste momento que a bênção da multiplicação acontece. Quando você reconhece que sem Deus você não é nada, não é ninguém, que é Deus quem vai fazer tudo em todos, desde que você abra o teu coração para que Ele faça aquilo que você já tentou tantas vezes. Aquilo que Jesus está pedindo para os discípulos é algo impossível, mas eles são chocados por conta da realidade. E agora? Eles pegam o pouco que tinha, imagina só, 5 pãezinhos e 3 peixinhos, alimentou uma multidão. Uma multidão. Imagina eu desenvolver esta fé, você desenvolver esta fé, entender que tudo aquilo que nós colocamos na mão de Deus vai ter uma resposta do céu, vai ter uma devolução. Mas você não faz porque você tem interesse em alguma coisa. O que deve te motivar é o amor. Aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos que foram entregues por um sentimento que moveu aquela pessoa a ser doadora, de entregar aquilo que era dela, para se alimentar. Esse garoto que deu os pães e os peixinhos, ele foi para lá precavido. Mal ele sabia que aquela oferta seria a oferta do milagre. E Deus quer fazer o mesmo, você não imagina, mas a tua oferta de hoje pode ser a oferta do milagre. Pode ser a oferta que vai mudar a realidade de vocês. Então a nossa oferta
Nós aprendemos isso aqui. Nós fazemos por amor, reconhecimento, gratidão, fé, temor, adoração. Nós não fazemos por barganha, por troca, por interesse. Mas existe uma resposta do céu. O Senhor olha para você e te abençoa. Imagine só a gratidão que ficou no coração daquele garoto que, por conta de 5 pãezinhos e 3 peixinhos, o seu lanche, aquela multidão toda foi alimentada. Imagina que da tua oferta, muitas pessoas são alimentadas. Muitas pessoas recebem do pão da vida e bebem da água que Jesus disse: aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Quantas pessoas são salvas, são cuidadas, e nós estamos aqui para cuidar de gente, vidas, almas, pessoas. Então entenda isso, a tua semente é a semente do milagre. Então quando você for entregar, não entregue só pensando, não, eu quero dar essa oferta, porque eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de uma moto, eu preciso de uma promoção no trabalho, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma promoção, eu preciso de um milagre. Deus sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir, diz a Bíblia. Mas quando você chega aqui e diz assim: Deus, eu quero ver a sua igreja cuidada, eu quero ver sua igreja abençoada, eu quero ver esta igreja crescendo, eu quero ver pessoas salvas, curadas, saradas, libertas, eu quero ver a tua obra através da minha oferta, e através desta oferta vem o milagre da multiplicação. Eu gostaria que você separasse o teu melhor neste momento, o teu dízimo e a tua oferta, e nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus a nossa fé, para que esta oferta possa brotar, florescer e dar muitos frutos para a honra e glória de Jesus. Deus quer fazer algo na tua vida e depende de você. Como aconteceu com o testemunho da Bárbara, eles saíram das dívidas, eles estão colocando a vida em ordem, eles estão sendo abençoados. Então o que Deus tem para fazer na tua vida precisa ser provocado. Quando você sai daqui do jeito que você entrou, sem fazer absolutamente nada, nada vai mudar. Eu me lembro de um dia que eu não tinha dinheiro, eu estava passando por uma fase difícil da minha vida. Eu peguei um envelope e coloquei lá: Senhor, a minha oferta é a minha vida para ti. E eu acredito que Deus levou muito a sério, porque Ele me chamou para o altar. Eu creio que Ele já tinha um propósito, mas ali talvez fosse aquele momento que eu estava dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, sem entender. O Pix já está em tela. O Pix é o CNPJ da igreja, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Nós temos 2 maquininhas de cartão, uma está ali com a Fábia, e outra está ali com o Gabriel. Pega o envelope, preencha esse envelope, mas faça com a certeza de que Deus está recebendo nesta noite e que algo vai acontecer, algo vai romper. É começo de ano, faz tudo certo. Começa a dizimar em janeiro, começa a ofertar em janeiro, começa a honrar Deus em janeiro. E quando você honra Deus, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Você pode fazer o teu Pix agora, tanto aqueles que estão aqui na igreja, como aqueles que estão no culto online. Você pode fazer o seu depósito, pode fazer a sua transferência durante a semana, de preferência o seu Pix, ou até mesmo você pode entregar aqui na administração da igreja. Os irmãos sabem que no dia 10, 20 e 30, são datas de desafio no nosso ministério, e vocês têm sido instrumentos de Deus para abençoar esta obra. Sou muito grato a Deus,
e oro para que Deus abençoe e multiplique de forma abundante tudo aquilo que Deus tem preparado para vocês. Amém? Vamos entregar as ofertas. Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Vamos ficar em pé. Como escolher entre a fé e a razão. Aleluia, glória a Deus. O Leodécio pode fazer essa oração ou não? Vem cá, Léo, abençoa as ofertas. Tudo bem, querido? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Rapidinho então, antes de orar, eu vou contar um testemunho rápido, que no começo, quando eu comecei na igreja há 12 anos atrás, na célula, tinha o meu líder, a gente estava falando sobre oferta, dízimo, e às vezes a gente não entende a importância disso. Aí ele fez um desafio comigo, ele falou assim, ó, pode ofertar, pode dizimar, pode premiciar, e anota tudo durante 3 meses. Se sua vida financeira não mudar, eu te devolvo em dobro tudo que você ofertou, tudo que você dizimou e tudo que você premiciou. E eu fiz esse desafio, e para a honra e glória de Jesus, minha vida financeira mudou há 12 anos atrás. E era uma pessoa que às vezes faltava dinheiro até para pôr gasolina no carro. Então é muito importante esse momento aqui. Então, estenda suas mãos aqui, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, primeiramente graça te damos, meu Pai. Pai, estamos aqui hoje, Pai, cada um entregou aqui o seu melhor, Pai. Mas não só, meu Senhor Jesus, por dizimar, Pai, mas sim porque sentiu no coração, na mesma vontade que o Senhor sentiu aquela vez de alimentar o seu povo. Pai, então em nome de Jesus, Pai, vá de encontro com cada família, vá de encontro com cada pessoa, meu Senhor Jesus. E como aconteceu na minha vida há 12 anos atrás, meu Senhor Jesus, muda situações aqui hoje, Pai. Muda, Pai, situações dentro de casa, dentro de famílias, meu Pai, que a prosperidade do Senhor, Pai, venha ser visível para todos aqueles que olharem, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e declaramos que nessa casa nunca irá faltar o maná do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. E o desafio? Você vê, vamos orar por ele e abençoá-lo. Pai, o Senhor levantou este homem naquela cidade e o colocou em autoridade sobre aquele povo. E nós queremos pedir que a tua graça, misericórdia, bondade, amor e fidelidade seja sobre ele, sobre a vida da sua esposa, da sua família, e que em nome de Jesus o Senhor possa blindá-los, protegê-los, guardá-los e livrá-los de toda malignidade, de todo ataque direto, indireto, de toda palavra mentirosa. Que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento, estratégias, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, realizar um lindo trabalho naquela cidade. Em nome de Jesus, honra o teu filho e abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, Deus abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado.
as Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Pai querido, Deus amado, que o teu Santo Espírito possa nos tocar nesta noite, nos envolver, nos preencher. Nós queremos aquilo que só o céu pode nos dar. Nós queremos, neste momento, receber vida, vigor, vitalidade, energia, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos que a nossa experiência contigo aumente dia a dia. Queremos viver o que não vivemos até agora. E queremos, Senhor, testificar do teu evangelho. Que a tua unção, Senhor, a sua unção fresca possa ser derramada sobre a nossa cabeça. E que possamos receber algo nesta noite. Em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Eu gostaria de falar no começo deste ano um pouco sobre andar com Deus. Você pode ser crente sem andar com Deus. Você pode achar que é alguma coisa e não ser, na verdade. Nós precisamos de uma testificação no nosso espírito, para que haja rompimento, porque caso contrário, nós vamos ser religiosos em meio a uma multidão. Do que adianta uma igreja cheia de pessoas vazias? Aqui todos nós, muitas vezes, manifestamos algum tipo de devoção. Você fecha os olhos, curva a cabeça, abre a boca para orar, levanta a mão, canta, louva, adora, dança, oferta. Mas neste momento nós nos sentamos para receber do coração de Deus aquilo que Ele vai entregar pela boca de um humilde pregador. O mais importante não é o mensageiro, o mais importante é a mensagem. E você precisa abrir o coração e ela receber como terra fértil a semente da palavra que vai ser plantada nesta noite. Você precisa desarmar a sua mente, porque muitas vezes você chega aqui travado por conta de uma semana difícil, por conta de ataques, perseguições, injustiças, ameaças, por conta dos levantes malignos do inferno, que querem roubar a sua paz, a sua alegria, a sua vontade de viver. E por conta disso, você vai enfraquecendo. Por conta disso, ao invés de você orar mais, você ora menos. Por conta disso, ao invés de você jejuar mais, você não jejua, você para de jejuar. Por conta disso, ao invés de você não faltar nos cultos, agora você não vem mais. Por conta disso, ao invés de você se tornar mais dedicado às coisas de Deus, porque quando a fornalha aquece mais, você precisa se entregar mais, e não se entregar menos. Quando você não se entrega para Deus, você vai se entregar para os problemas, as dificuldades e as lutas. E quando você se entrega para os problemas, dificuldades e lutas, você pode estar
se entregando para o inimigo, porque o propósito dele é de roubar a tua fé e te esfriar espiritualmente. Deus, Ele quer fazer algo em você. Ele não vai fazer algo através de você, sem antes fazer algo primeiro em você. Então aqui nós precisamos refletir um pouco nesta passagem, onde nós olhamos para o testemunho de um homem chamado Enoque. Ele foi da 7ª geração depois de Adão, filho de Jarede e pai de Matusalém. Agora entenda isso. Talvez ele nunca tenha aprendido o que nós estamos ouvindo nesta noite. Porque naquela época a coisa não funcionava como funciona em nosso tempo. Nós ouvimos tanto falar de comunhão com Deus, de intimidade, de relacionamento íntimo, profundo, particular, estreito. Mas parece que isso não toca o nosso coração, isso não nos converte, isso não nos muda. Nós achamos que só pelo fato de frequentar uma igreja já estamos salvos. Você não é salvo por frequentar uma igreja, você é salvo por crer em Jesus e recebê-lo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Mas não termina aí. Nós cremos que o Senhor nos chamou para pregarmos o Evangelho a outras pessoas. Então não se trata apenas de receber Jesus e de viver acomodados numa liturgia dentro da igreja. Eu preciso de algo que mexa com a minha estrutura, e não estou falando só do psique, das emoções, dos sentimentos, eu estou falando de algo que vai além, eu estou falando de algo que nos revela Deus. Então nós muitas vezes somos tão mecânicos em buscar Deus, só que nós nos contentamos de encontrar a porta fechada, nos contentamos de não ver nada de diferente, nos contentamos de não ver nada de novo. Então para nós de repente ser de Jesus, ou ser cristão, ou pertencer a uma igreja, muitas vezes é uma chatice. Tem gente que se cansa, e tem gente que diz, não, eu não quero ir mais, e tem gente que vai viver a vida inteira procurando novas aventuras, aí sai de uma igreja, vai para outra igreja, essa não serve, a outra é cheia de problemas, e a pessoa vai viver assim a vida inteira. Nós precisamos tirar os olhos de pessoas e colocar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aqueles que não têm maturidade, se olharem para o lado, vão desanimar, vão parar, vão desistir. Por isso que nós devemos olhar para o alto, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque nós somos imperfeitos e caminhamos com pessoas imperfeitas. Acontece que nós não olhamos para nós mesmos, nós sempre apontamos a imperfeição do outro, sempre estamos com o bolso cheio de pregos e martelo para crucificar alguém, ao passo que ser de Deus seria orar e interceder por estas pessoas, sem julgá-las, sem apontar o dedo, sem condená-las. A igreja, ela precisa entender o seu lado terapêutico. A igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal. A igreja precisa viver aquilo que Jesus ensinou.
amar. Amar aqueles que são inimigos da fé, aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que são inimigos da palavra, aqueles que são inimigos da igreja. Quando nós nos convertemos, ou supostamente nos convertemos, durante um primeiro momento passamos por aquela fase de euforia, é só alegria, mas daqui a pouco o diabo rouba esta inocência de você, e você começa a ver aquilo que está errado com o teu irmão, e aquilo é algo tão maligno, que começa a estragar você, começa a apodrecer você. Então se recuse a olhar para onde o diabo quer que você olhe. No jardim do Éden, Eva começou a bater papo com a serpente. A primeira manifestação mediúnica que aconteceu foi no Éden, quando o diabo entrou no corpo da serpente e começou a falar com Eva para enganá-la. Foi assim que Deus falou? A serpente queria que Eva visse aquilo que até então ela não tinha visto. A serpente queria abrir os olhos de Eva. Diz a palavra que ela ia para aquele lugar, admirava a árvore e desejava comer do seu fruto. O fruto que Deus disse para que não fosse comido. Porque no dia em que você comer, por conta da desobediência, da autotraição, da rebelião, Adão cairia da graça. Foi assim que Deus disse: pode comer, porque certamente não morrerás. Não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. E esta morte espiritual é separação de Deus. Foram expulsos do jardim do Éden. Não puderam entrar mais. Ali foi um lugar especial de descanso que Deus preparou para eles. Mas nós sempre fazemos a escolha errada, porque não dependemos de Deus, somos guiados pelos nossos impulsos. Uma pessoa me disse certa vez: pastor, se fosse eu no jardim do Éden, eu não teria comido do fruto. Falei: é verdade, não teria comido o fruto, teria comido a árvore inteira. Amados, nós não podemos brincar com a nossa inclinação carnal, nosso velho homem, porque ao mesmo tempo que somos espirituais, daqui a pouco não somos. Pedro, ele teve esta experiência. Jesus chega para ele e diz: arreda-te, Satanás, para trás de mim. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, mas ele estava dizendo que naquele momento Pedro estava sendo usado. Então imagine, quantas vezes o diabo vem e fala na nossa mente, quantas vezes você bate papo com o diabo durante o dia, e é a hora que o diabo vem para tentar, te provocar, te tirar do caminho. Vem um pensamento, vem uma imaginação, vem um desejo, vem uma vontade, que não provém do Espírito. E a Bíblia diz que nós devemos trazer cativo todo pensamento contrário a Jesus. Você precisa saber o que vai te trazer morte, e pode ser que você não morra fisicamente, mas você vai quebrar a sua comunhão com Deus. Imagine só, quando você peca,
não se arrepende, não confessa e não deixa, você vai continuar com uma legalidade, um direito, uma porta aberta sobre a tua vida. Mas quando você depende da misericórdia, piedade, compaixão e clemência de Deus, quando você corre para os braços do Pai e depende do sangue de Jesus para te lavar, limpar, purificar, você alcança a misericórdia. Quantas vezes durante o dia o inimigo nos visita? Você está bem, daqui a pouco você está irritado, chateado, aborrecido, revoltado. Você parou de falar palavrão, mas daqui a pouco você abre a boca e fala toda sorte de pecado, amaldiçoa, xinga, pragueja. Estão lá em casa brincando, se divertindo, está tudo gostoso, daqui a pouco, por uma questão boba, ali vira a faixa de Gaza, começa uma guerra campal. Devemos trazer o Senhor para dentro da nossa casa, e não o diabo. A nossa casa deve ser um cantinho do céu, não um cantinho do inferno. Mulher que não dorme mais com o marido, marido que não dorme mais com a esposa. Os filhos veem esse mau testemunho e crescem deformados. Quando seus filhos crescerem, eles vão ser uma cópia piorada de vocês. Tudo aquilo que vocês fazem, os filhos vão imitar, porque criança vê, criança imita, criança faz. Então a gente precisa, em nome de Jesus, entender o que é ser filho de Deus e o que é ser filha de Deus, porque hoje nós temos esta revelação. Você tem que pensar, não basta eu apenas ser frequentador de igreja, não basta eu ser um servo, não basta eu ser alguém que contribui financeiramente, não basta, eu preciso ter as marcas de Cristo na minha vida, porque caso contrário, eu não alcanço minha família, eu não alcanço a minha casa, o meu lar. Eu fiquei feliz de ver agora o Estevão, a Bruna e o filhão chegando. Eu disse, bem-vinda família. O culto de domingo tem que ser o culto da família. O culto da família é um dia que a gente precisa se organizar e dizer, a gente precisa pisar na cabeça do diabo. Se a gente brigou, discutiu, se desentendeu, a gente vai se perdoar, vamos fazer as pazes, porque nós somos de Jesus, nós não vamos fazer o que o diabo quer separar, o diabo quer trazer contenda, briga, discórdia, o diabo quer que a relação esfrie, o diabo quer trazer a separação, o divórcio, a quebra de aliança. E sabe como é que começa? Com essas criancices emocionais. Nós temos muitos vícios emocionais, e nós temos que quebrar isso. Muitas vezes a tua idade cronológica é de 30, 40, 50 anos, mas o comportamento é de alguém de 10, faz biquinho, vira o olho para cima, fica de mal, qualquer coisinha, vou embora. Como é que fica a cabeça das nossas crianças? Porque a gente abandona aquilo que não tem valor, a gente desiste daquilo que não tem valor. O marido tem que chegar para a mulher e falar, eu casei com a mulher mais chata do mundo, mas eu te amo. Acabou. Eu casei com um estrupício, vem cá, me dá um abraço, uma bitoquinha, porque eu te amo. Vamos se reconciliar, vamos pisar na cabeça do diabo. E vocês têm que aprender algo importante. Vocês não fazem as pazes na cama, sexo. Pazes
vocês vão fazer assim, ó, um sentar de frente para o outro, olhar no olho, enxergar a alma e dizer: meu amor, me perdoa pelo que eu te falei, eu fui rude, eu não devia ter falado o que eu falei, eu te magoei, eu te humilhei, e o Espírito Santo ficou triste comigo. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Está entendendo? Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. É assim que faz. Marido, vem cá, senta aqui, quer te pedir perdão, e depois que pede perdão, dá um abraço gostoso, né, Carlos? Não é verdade, Carol? Tem que ser assim, Carol. E pronto. E toda vez que pisar na bola, vai sentar, vai se consertar, vai pedir perdão e vai pisar na cabeça do diabo. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não é humilde. A gente prefere apagar as luzes. E acha que está tudo bem e joga sujeira debaixo do tapete? Não. Nós, a igreja de Jesus, nós precisamos de cura. Sabe por quê? Quem é curado, cura. Quem é sarado, sara. Quem é liberto, liberta. Quem é abençoado, abençoa. Quem é salvo, salva. Não pode ser de uma fonte, não pode sair água doce e salgada. Tiago ensinou isso. Jesus disse que de uma árvore não pode sair dois tipos de frutos. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Não tem essa coisa de, não, eu estou salvo, mas não muito. Ou eu sou de Deus ou eu não sou de Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ser crente café com leite. Você precisa aprender que até diante dos teus filhos você precisa fazer reparação. Senta aqui, crianças. Papai pediu perdão para a mamãe, porque papai ficou nervoso, xingou, falou palavrão. Isso é muito feio, não é? Papai está muito envergonhado. Papai não podia fazer isso, porque isso é coisa de quem não tem Jesus no coração. E papai tem Jesus no coração, mas eu esqueço de vez em quando. Então eu quero pedir perdão para a mamãe e me consertar com ela. Mamãe já me perdoou, já orou para mim, já mandou os demônios embora, mas agora eu preciso pedir perdão para vocês, porque o papai assustou vocês. O papai gritou, o papai deu soco na porta, o papai chutou a cadeira, né? O papai mordeu o cachorro. A criança vai guardar isso. Um dia, quando ela for casada e ter as suas crianças, ela vai dizer a mesma coisa. Senta aqui, meus filhos, olha, meu pai fazia assim com a mamãe, e eu quero fazer com vocês. Ah, mas pastor, eu tenho vergonha de pedir perdão. É só não fazer, meu filho. Se você, presta atenção, se sujou, se limpa, entendeu o que eu estou falando? Se sujou, tem que se limpar, não tem? Não dá para levantar a cueca sujo. Se sujou, se limpa. E você tem que arrancar sementes do coração da esposa, arrancar sementes do coração do marido, arrancar sementes do coração do filho, da filha. Até o vizinho, às vezes, você tem que dizer assim: ô vizinha, deixa eu te pedir perdão. Você ouviu, né, a gritaria? Briguei, arrebentei o pau, eu sou um mau crente, eu sou uma vergonha para Jesus. A Bíblia diz para eu não escandalizar, mas eu faço tudo errado. Me perdoa, viu, vizinha? Se a vizinha não vê testemunho na tua vida, ela não vai mudar. E testemunho não é aquilo que nós representamos. Testemunho é a nossa autenticidade. Não é feio você dizer: eu sou torto, eu sou falho, eu estou trabalhando no meu caráter, na minha personalidade, no meu temperamento, para ter uma identidade. Porque olha, começa a contar a partir de hoje, quantas vezes no dia você escandaliza Jesus. É no trânsito.
Não sei por que tem demônios assim específicos que agem no trânsito, é ou não é? A pessoa fica revoltada no trânsito. Contei na sexta-feira, fui numa igreja muito ungida, o louvor maravilhoso, aí terminou o culto, o pastor falou, deixa eu te apresentar o meu líder do louvor. Aí eu falei, eu já conheço. Ele falou, me conhece da onde? Eu falei, outro dia, sem querer, eu fechei teu carro, você abriu o vidro e mostrou o dedo do meio para mim. Ele falou, foi mesmo, pastor, me perdoa, eu tenho um problema sério com o trânsito. Então olha, se você tem, saiba que isso não agrada a Deus. Você está colocando sua vida em risco, a vida da sua família. Teve um dia aqui perto, cruzando a ponte ali no Matadouro, um carro foi e buzinou para quem estava na frente. O camarada andou um pouco, engatou uma ré e bateu por 2 vezes no carro que estava buzinando, para ele nunca mais buzinar para ninguém, e foi embora. Então você nunca sabe quando vai encontrar esse camarada, então é melhor não buzinar. Cuidado para não apontar, mostrar o dedo. E nós somos crentes, amados. Já pensou lá dentro da empresa, crente falando mal do patrão, do chefe, do encarregado, do coordenador, do gerente, do diretor? Amados, nós somos de Jesus. De uma fonte não pode sair água amarga e água doce. Eu sou uma fonte de bênção e um terminal de maldição, em nome de Jesus. Amém. Tem um irmão aqui na igreja que me disse que estava junto de outros funcionários da empresa, e quando eles começaram a falar mal daqueles que estavam acima deles, numa posição de autoridade, ele se levantou, e a partir daquele dia não almoçou, não mais comeu junto destas pessoas. Nós precisamos ser seletivos. Você precisa saber com quem anda. Tem um ditado, né, que diz, me diga com quem andas, que eu digo quem tu és. Eu fui numa igreja uma vez, o irmão disse assim, amados, está escrito na palavra de Deus, me diga com quem andas, que eu digo quem tu és. É um dito popular. Imagina só, nós queremos, amados, mudar de vida, andar com gente que não vai nos ajudar neste processo. Então você precisa andar com gente que enxergue os teus defeitos, que corrija você. Eu falei outro dia que um irmão conversou comigo, muito amado, muito querido, filho, companheiro de caminhada. Ele sentou comigo na sala branca e falou, você não está cuidando de mim. Eu morri de vergonha, mas aquilo tratou meu coração. Eu falei, quanto será dentro da nossa igreja que talvez tenha a mesma reclamação que ele? Senhor, me ensina a ser um pastor melhor. Só que é assim, pastor não tem bola de cristal, ele tem os dons espirituais. Deus muitas vezes fala, mas por outras vezes você tem que falar, pastor, estou carente, quero comer um pastel com você, uma guarapa, eu quero que o senhor venha em casa, minha mulher vai fazer um bolinho de chuva, vem em casa jantar, vem em casa almoçar. Se não tiver nada, irmãos, a Bíblia diz que aquele que dá um copo de água fresca para um profeta, recebe galardão de profeta. Faz isso, sabe, não passe pelos teus problemas sozinho, não passe pelos teus problemas sozinho, é tudo que o diabo quer, porque você não consegue muitas vezes superar estas fases. Por isso que a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Eu preciso que vocês orem por mim, e eu também preciso orar por vocês. Eu preciso cuidar de vocês, mas vocês também precisam cuidar de mim. Amém? Você precisa me amar. E como é que nós somos? Nós andamos mais na carne do que no espírito. Quantos irmãos estão precisando de você?
Preste atenção, de você. Você é o amigo delas. Você tem que ir lá e falar, eu vou orar por você. Mas pastor, pelo amor de Deus, eu nunca orei por ninguém. Tem sempre a primeira vez. Tem gente que me liga, pastor, manifestou um demônio, e agora? Eu falei, manda embora em nome de Jesus. Como é que eu faço isso? Simples, diga em nome de Jesus, o demônio sai. E se ele não sair? Eu falei, é por causa da sua incredulidade. O poder está no nome de Jesus, amém? Então creia. Aí falou, irmão, faz o seguinte, põe no Viva Voz aí, a gente expulsa pelo celular mesmo. E manda embora. Obrigado, pastor. Misericórdia. Eu tenho que ser um crente melhor. Eu tenho que aprender a andar com Deus. Pastor, eu não tenho unção. Mentira do diabo. Você já tem uma unção sobre a sua cabeça. Você já é de Jesus. Você já recebeu dele exousia. Sabe o que significa isso? Poder delegado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Você crê? Em meu nome expulsarão demônios. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e desfazer toda a obra do diabo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Chico me pegou ali na porta e disse, pastor, estava passeando com a Jussara, sentamos lá num lugar, veio um camarada e disse para mim, olha, eu sou de tal movimento, do lado do Chico. Não demorou muito tempo, o camarada começou a passar mal, muito mal. Por quê? Choque de forças. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então creia nisso. Creia que quando você orar, sua oração vai ser ouvida, sua oração vai ser atendida. Tem gente que fala assim, pastor, eu oro pelos outros, Deus ouve a minha oração, mas quando eu olho por mim, nada acontece. Mentira do diabo. Ressignifica isso na sua cabeça. O Deus que responde uma oração, responde a outra. E a alegria de Deus é de responder aos seus filhos. Então começa a pensar, eu sou de Jesus, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Como é que nós nos enchemos de Deus? Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você não perde os cultos, ora muito em línguas, amém? Você não ora só nos momentos de emoção. 5 tipos de línguas: edificação, intercessão, interpretação, sinal aos incrédulos e adoração. Aí você tem que orar muito em línguas para edificação. Corre, cala, babá, rachara, manassô, requei, calá, manassô. Ô, pastor, não está orando na carne? Aquele que está no Espírito só pode orar no Espírito. E este tipo de língua, que é línguas para edificação, você começa a hora que quer e termina a hora que quer. Coloca em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas, não fala aos homens, senão a Deus, porque a ninguém o entende, e em espírito fala os segredos de Deus ou mistérios. Então, não tem interpretação. Aí eu oro muito em línguas, obrigado. Eu oro muito em línguas, eu oro muito em línguas, eu oro muito em línguas. Você precisa se encher do Espírito Santo. E é um exercício que a igreja dos nossos dias não faz. Imagine, nós temos irmãos na igreja que oram 1 hora em línguas todos os dias. Pega o relógio e coloca lá, cravado. Corre, cala, babá, rachara, manalassô, requei, calamanassi. Você, nesse tipo de oração, não tem aquele sentimento, aquela carga, aquele peso que tem na intercessão. Olha a diferença. Edificação, você edifica-se a si mesmo. Coloca aí, Judas, capítulo 1, versículo 20. Judas 1, 20. Mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Obrigado.
Agora, intercessão é diferente. Quando a pessoa intercede, ela intercede como? Oricanda lavaia, suricama lamanaia, siriana. Eu já sei que é intercessão, aquela pessoa é uma intercessora. Aí a gente tem que canalizar isso, para a pessoa ter a sua oração respondida de forma efetiva. Quando eu oro em línguas, eu oro 100% na vontade de Deus. Aí coloco diante de Deus todas as minhas falhas, fraquezas, tortuosidades, deslizes, tropeços. Falo, Deus, eu não sei orar como convém, mas o teu Espírito que está em mim, esse sabe. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Enoque não morreu, obrigado. Enoque não conheceu a morte, Enoque foi arrebatado em vida. E a Bíblia diz, aqui em Hebreus, que ele agradou a Deus. Quantas coisas a gente faz que desagrada a Deus? A gente é mais ávido para fazer aquilo que desagrada, do que propriamente aquilo que agrada a Deus. Então um dia eu tomei uma decisão, Deus me ajuda, pelo teu Espírito, eu preciso fazer aquilo que te agrada. Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero é o que eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo, e o reduzo à servidão. Não é autoflagelo, mas ele tinha consciência, porque a escolha é nossa, amados. Primeiro você faz uma escolha, e depois você toma a decisão certa. Tem coisas que a gente faz que não tem peso eterno. Hoje Carol foi se arrumar, falou, eu quero vestir esse vestido verde limão, fosforescente, para ir no culto. Pode andar na Fernão Dias, que carro nenhum te atropela. Isso não tem um peso eterno. O Fábio gostou, né, Fábio? Isso não tem um peso eterno. Você escolhe um curso para estudar, isso não tem um peso eterno, tem um peso na tua vida pessoal. Você escolhe alguém para casar, isso não tem um peso eterno. Diz a palavra que lá no céu não se dão em casamento, graças a Deus, é ou não é? O Fábio contou uma ontem lá, né, Fábio? Como é que foi? Conte rapidinho, hein? O ladrão foi roubar, vou contar assim, tá? O ladrão foi roubar o Fábio, aí como é que foi que aconteceu? Dá o dinheiro a perder a vida. Eu falei, que vida, já sou casado, rapaz. Olha que situação. Aí os dois se abraçaram e começaram a chorar. Então tem escolha que a gente faz que não tem um peso eterno. Pode trazer tristeza, constrangimento, consequências. Não tem peso eterno, mas tem coisa que tem peso eterno, amados. Quando eu desobedeço a Deus, quando eu cedo a carne, quando eu caio em tentação, quando eu saio do propósito do Senhor. Preste atenção, a Bíblia diz que os planos de Deus para nós são planos de vida e não de morte. Deus tem bênçãos para os seus filhos, mas nós precisamos nos enquadrar no propósito de Deus. Então muitas vezes você vai precisar dizer assim, não, eu sou de Deus, eu sou convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo, não vou fazer isso. Resistir ao diabo e ele fugirá
de vós. Resista. Nós precisamos, no ano de 2023, aprender a agradar a Deus. Este ano é para nós o ano da plenitude do avivamento. Por quê? Porque nós precisamos dessa experiência com Deus. Você precisa dessa experiência com Deus. Por isso que você se sente infeliz. Escuta bem, você está dentro da igreja. Você pertence à família de Deus. Você é de Jesus, mas se sente infeliz, cheio de complexos, inferioridade, desvalor, autodepreciação, autocomiseração, cheio de tormentos, cheio de crises de identidade. Deus quer te libertar de tudo isso, mas começa a andar na presença dEle, para ver se a tua vida não vai mudar. Você vai viver outra realidade em nome de Jesus. É aí que Ele vai secar as nossas lágrimas, devolver o brilho aos nossos olhos, colocar um novo sorriso nos nossos lábios. Vamos ficar de pé. Aleluia. Curva a cabeça, fecha os olhos e diga comigo assim: Deus, começamos um novo ano. Eu não quero que este ano seja como outros anos. Algo precisa acontecer em mim. Algo precisa acontecer na minha vida. Algo precisa acontecer em casa. Algo precisa acontecer no meu trabalho. Algo precisa acontecer. E eu clamo neste momento ao céu, para que o Senhor possa me tirar da acomodação, da mesmice, da inércia, do ostracismo. Deus, muda a minha realidade. Eu de mim mesmo não consigo. Eu preciso do Teu Espírito me capacitando, me dando autoridade. Ativa a minha fé, que eu seja mais espírito do que carne. Eu quero Te agradar. Tira da minha vida aquilo que Te entristece, que eu aprenda a chamar pecado de pecado, que eu aprenda a resistir às tentações, que eu aprenda a fazer as escolhas certas e tomar as decisões certas, em nome de Jesus. Deus, eu quero Te agradar, assim como Enoque Te agradou. Eu quero andar contigo. Se mova na minha vida, a partir de hoje, para eu viver uma outra realidade. Coloca dentro de mim vontade de buscar aquilo que é do céu, vontade de orar, de jejuar, de ler a Tua palavra, de Te buscar, de vir à igreja, mas acima de tudo, que eu possa brigar com a minha própria vontade, que eu faça com vontade ou sem vontade, porque eu creio que a Tua graça virá, quando eu tomar um posicionamento, em nome de Jesus. Pai, agora eu oro por vocês, eu oro por cada um que aqui está. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor sabe aqueles que andam contigo, o Senhor sabe aqueles que não andam contigo, o Senhor sabe daqueles que estão se perdendo, aqueles que estão frios, aqueles que estão indiferentes. O Senhor sabe da condição espiritual de cada um aqui nesta noite. Deus, não permita que o Teu filho se perca, não permita que o Seu filho se desvie. Deus, socorre nesta noite este irmão, esta irmã, esta pessoa que está aqui, aqueles que não estão, aqueles que estão no culto online. Deus, que haja conserto nesta noite, que haja mudança, que haja transformação, que haja conversão, em nome de Jesus.
Traz de volta, Deus, aquele que está afastado, aquele que há um bom tempo se desviou dos teus caminhos. Traz de volta, Senhor. Firma os seus pés na tua casa. Olha para esse irmão que está em dúvida. Olha para este irmão que está buscando uma resposta, uma confirmação. Firma, Senhor, os pés dele na rocha. Tira da areia. Senhor, em nome de Jesus, que haja posicionamento na vida deste irmão. Que haja uma entrega sincera. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, gostaria que você se reconciliasse nesta noite. Você no teu lugar, você pode fazer uma oração. Você que está afastado há muito tempo, você que não está indo mais em igreja nenhuma, você que não ceia mais, você não participa mais da comunhão do corpo, ora comigo baixinho. Diga: Deus, me perdoa pelo meu afastamento. Eu estou voltando hoje. Eu estou me consertando hoje. Eu estou me posicionando hoje. Eu quero, Senhor, voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus, me recebe. Amém. Você que está aqui, que não entregou sua vida a Jesus ainda, eu gostaria que você fizesse uma oração chamada oração de entrega, ou oração de confissão. Eu gostaria que você que não entregou ainda sua vida a Jesus, pudesse entregar neste momento. Eu gostaria que você orasse comigo e dissesse: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo no meu coração como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação. Aleluia. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levante a tua mão, comece a glorificar ao Senhor. Num breve momento, comece a glorificar o Senhor. Comece a exaltar o Senhor. Comece a bendizer o seu nome. Aleluia. Ele vive, Ele reina. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Alfa, Ele é Ômega, Ele é princípio, Ele é fim. Oh, recala babarra chala manasso. Senhor, vem sobre a vida do teu povo. Oh, Senhor, toca, muda, transforma. Oh, a Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Começa a orar em línguas, começa a orar no Espírito Santo. Oh, recalababarra xalabaço, recalamanaiaçá, requequelamanaiaçá. Amém, Jesus. Diga comigo: Deus, nós abençoamos cada projeto de vida e cada pedido de oração depositado sobre o Teu altar. Neste momento fazemos, Senhor, uma grande corrente de fé e oramos por todos aqueles que estão adoentados, enfermos, passando por alguma situação, aqueles que estão no culto online conosco, intercedendo e orando por alguém. Em nome de Jesus, Pai, ouve este clamor, ouve esta súplica, ouve esta oração, em nome de Jesus, amém. Quero agradecer a todos vocês pela presença e dizer que vocês são amados, preciosos, queridos, especiais. Eu amo vocês, me amem, orem por mim, eu oro por vocês. Que a bênção do Senhor se estabeleça sobre a sua vida. Uma semana de vitória, conquista, restituição e grandes bênçãos. Que você seja uma testemunha viva do Senhor na terra, aonde quer que você esteja. Não saia daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vão abençoados para casa.